Louvado seja Deus. Quantos estão felizes de estar na presença de Deus? Louvado seja o Senhor. Para a honra e glória de Deus, nos encontramos novamente na presença deste Deus, que é rico em misericórdia, amém? Em bondade. Vamos ler em Lucas 8:40. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Versículo 40. Amém. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres ou bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se diante dele, declarou-lhe de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. Amém? Senhor Deus, Pai amado, nós te damos graças, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que tu possas, Pai amado, acrescentar, Deus, em nossas vidas a tua palavra, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Deus é muito bom. O tema que eu quero trazer esta noite é um toque diferente. Amém? Louvado seja Deus. Bem, irmãos, esta escritura, creio eu que já foi pregado, creio que por todos os irmãos pregadores, talvez eu mesmo já preguei ela várias vezes, aqui perante a igreja. Mas, como sabemos, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Louvado seja Deus. Irmãos, mulher, Jesus não foi traçando aqui o processo de caminhada de Jesus Cristo, ele não foi ali em direção a ela. A Bíblia diz que ele foi à casa de Jairo. Versículo 40 diz: e aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E no versículo 41 diz que
o homem chamado Jairo chegou-se a ele, pedindo que ele fosse até a sua casa, porque a sua filha de quase 12 anos de idade estava a morrer, estava morrendo. Perceba nessa escritura a similaridade entre os dois casos. Uma, a filha de Jairo de quase 12 anos, e a outra com 12 anos em sofrimento. Uma entrando ali no estágio de morte, a outra se acabando já ali o estágio de morte em si, pois a Bíblia diz que ela já havia desperdiçado todos os seus bens, toda a sua riqueza, né? E o toque que comoveu a Cristo foi um toque diferente. A Bíblia diz que Jesus citou a eles: quem me tocou? Quem que me tocou? E os discípulos interrogaram, quem sabe com um olhar irônico, com a fala irônica, disse: Senhor, todos aqui te tocam, todos aqui te apertam, todos aqui estão se achegando a você, você pergunta quem te tocou, né? E em outras palavras, Jesus disse isso, que o tema que eu citei, né, foi um toque diferente, né? Jesus sentiu um toque diferente, porque aquela mulher tocou a Cristo com fé, né? E nos perguntamos esta noite, quem tem tocado em Cristo? Nos perguntamos quem tem alcançado e tocado em Cristo, porque o toque em Cristo, o toque em Jesus, não é simplesmente um toque físico, muito embora esse toque foi físico, mas o toque em Jesus Cristo, ele não é físico simplesmente, né? Ele não é religioso, ele não é um toque religioso. Você não pode tocar em Cristo religiosamente e alcançar algo de Deus. Eu não posso tocar em Cristo religiosamente e alcançar algo de Deus. O toque tem que ser acompanhado com fé, e isto foi o diferencial desta mulher. Ela tocou em Cristo com fé. Ela não fazia parte, dentro do decorrer da caminhada de Jesus Cristo, parte do processo da cura dela, mas ela foi de encontro à cura, né? Jesus estava caminhando à casa de Jairo. A Bíblia diz que ele estava indo à casa de Jairo. Ele não estava indo ao encontro daquela mulher, mas aquela mulher, ela foi de encontro a Jesus Cristo. A Bíblia diz no versículo 40 que todos estavam esperando, né? Esse todos estavam esperando, né, deveria ou deve ser uma analogia ou um tipo para a igreja, porque a igreja em sua essência, ela deve estar esperando o seu noivo. A igreja em sua essência, ela deve estar esperando o seu noivo, e a igreja, ela tem que tocar em Cristo. Se a igreja ela não toca em Cristo, ela não obterá, não alcançará de Cristo o galardão, a salvação, né? E todos nós sabemos que você enfrentou diversas provações durante o dia, durante a semana, durante o mês. Só que o que te definirá um cristão não são simplesmente as provações. O que te definirá um cristão é a sua persistência, né? E esta mulher, ela teve que ter persistência, ela teve que insistir. Quantos nos dias de hoje pedem algo a Deus e dizem: Senhor, eu quero isto, eu quero aquilo, né? Eu quero algo do Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. E quando você, geralmente, ou nós pedimos algo a Deus, às vezes não conseguimos ser objetivos, né? Você notará que durante a sua conversação, durante a sua estadia neste mundo, no seu trabalho, na sua escola, né, por onde você anda, você é tendente a ser objetivo naquilo que você quer. Se você está numa sala de aula, o professor ou a professora está dando ali as instruções para você, e você tem dúvida em algo dentro daquilo que você é ensinado, você não pode ir arreberando ali. Não, você tem que ser objetiva na sua pergunta, ou objetivo em sua pergunta ao seu professor, para que ele traga a resposta objetiva a você, né? No seu local de trabalho, de igual forma, você tem que ser objetivo com seus colegas de trabalho, você tem que ser objetivo com o seu patrão, você tem que ser objetivo dentro da sua vida, né? E quando nós vamos nos encontrar com Cristo, muitas das vezes não somos objetivos, não somos claros a Deus, não demonstramos com clareza aquilo que queremos alcançar de Deus.
ou queremos confessar a Deus, né? Às vezes nós nos encontramos na presença de Deus quase que como de supetão. Você vai lá, dobra os joelhos e diz: Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe, eu peço que o Senhor faça isto, faça aquilo, e muitas das vezes você ou eu não somos claros a Deus, somos objetivos a Deus naquilo que queremos, né? Vimos que esta mulher, quando foi encontrar com Cristo, que ela ouviu falar de Jesus Cristo, ela foi objetiva, ela tinha um objetivo para a sua vida, que era alcançar a cura. Ela não queria mais nada, apenas alcançar a cura de Cristo Jesus, porque ela ouviu falar de Cristo Jesus e queria alcançar dele cura, né? E ela foi objetiva ao buscar ali, a tocar a Jesus Cristo, né? E há algumas coisas que nos impulsionam ao toque verdadeiro, a tocar a Cristo verdadeiramente. Há algumas coisas que te impulsionam a tocar a Ele com sentimento, não com sentimento religioso, e uma delas é a necessidade. A necessidade, ela fará com que você toque em Cristo ali conscientemente, você tendo em sua vida necessidade, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja qual for a necessidade que vem na tua vida ou na tua saúde, né? Você tem que ser ali, muitas das vezes passamos por um período de necessidade, né? E havia uma grande necessidade nesta mulher. A necessidade era de alcançar vida, porque ela estava morrendo, ela estava perecendo. E o toque em Cristo, ele tem que proporcionar uma transformação de vida, uma cura e uma restauração de vida, uma cura, ou transformar melhor o estágio de morte para a vida, né? Tem que haver essas transformações, porque Jesus, por sua vez, ele não quer de maneira nenhuma simplesmente curar a tua carne e deixar a tua alma se perecer. Ele não quer simplesmente dizer a você: venha, seja curado e que a tua alma seja perdida. Ele não quer isso para a sua vida. Ele quer que você alcance dele uma transformação, uma regeneração, uma mudança de vida, uma mudança de caráter. Então, se você tende ou quer tocar em Cristo, você tem que alcançar também mudança em Cristo. E você tem que estar esperando ou buscando nele uma transformação. Quando vemos ali Abraão, por sua vez, né, quando ele foi ter o encontro com Deus, né, ele não queria simplesmente um toque religioso, ele não queria simplesmente tocar ali e que Deus o abençoasse, simplesmente isso. Não, ele queria uma mudança de vida, ele queria uma transformação. Ele sabia que ele era enrolado, ele sabia que precisava alcançar algo a mais de Deus. Então não tinha que ser um toque natural, não poderia ser uma ação natural, não poderia ser uma ação comum, uma ação simples. Tinha que haver um esforço dele, para que ele viesse obter algo a mais de Deus. Então nos encontramos no tempo do fim, nós estamos vivendo no tempo do fim, e no tempo do fim é uma era ou tempo que as pessoas estão com grande escassez de espiritualidade. Estamos vivendo em um tempo de escassez do Espírito Santo, né? Muito embora você olhará por todos os meios ou todas as portas religiosas, elas apontarão e dirão que tem o Espírito Santo. Muitas dirão que tem o Espírito Santo, muitos dirão que tem o Evangelho verdadeiro, muitos dirão que tem Cristo andando com eles, mas o que mostrará de fato se Cristo está ou não naquele lugar é a mudança. O que demonstrará se Cristo está ou não aqui, se Cristo está ou não, o Espírito Santo está ou não aqui, será a mudança, será a transformação, porque é impossível que o Espírito Santo esteja aqui e não haja mudança. É impossível o Espírito Santo estar aqui e não haver cura. É impossível o Espírito Santo estar aqui e não haver uma transformação de caráter. É impossível o Espírito Santo estar aqui e não haver uma mudança literal, seja ela física ou espiritual, né? Pois todo toque genuíno, ele proporcionará ou trará para as nossas vidas uma mudança. E como eu disse, estamos vivendo em uma era que as pessoas têm notado a escassez do Espírito Santo.
Notamos a escassez do Espírito Santo. Jesus disse que ele iria e enviaria um outro Consolador que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas o que nós vemos nos dias de hoje, ou em muitos lugares, é a escassez do Espírito Santo. Não vemos manifestações espirituais. Não vemos muitas manifestações espirituais, não vemos curas, não vemos muitos milagres, não vemos línguas, não vemos as coisas acontecerem no tempo do fim, porque há uma escassez. E quando começou essa escassez? Quando o ser humano deixou de tocar em Deus, quando o ser humano deixou de tocar em Cristo, quando o ser humano deixou de ter um encontro pessoal com Deus. E quando o homem deixa este encontro, não há transformação. Há uma vida religiosa, e não é o que Deus quer para nós. Ele não quer uma igreja religiosa, Ele quer uma igreja viva, lapidada pelo Espírito Santo. A outra coisa seria que nos impulsionaria ou nos levaria a tocar a Cristo genuinamente, é a consciência da nossa limitação, né? E dentro desse ponto da consciência da nossa limitação, nós vemos que no momento da oração, no momento em que o homem ou a mulher vai orar, nos dias de hoje, né? Pode estar acontecendo com você, pode estar acontecendo comigo. O que nós vemos não é uma entrega no que diz respeito no conhecimento da sua limitação. Quando o homem vai orar ou a mulher vai orar, ela diz: Senhor, eu te agradeço por isso, por aquilo outro, que o Senhor me abençoe nisso, e mesmo que às vezes as pessoas sejam pontuais naquilo que querem, muitas das vezes não reconhece a sua limitação. Paulo, na sua essência, na sua vida espiritual, ele conhecia ali a sua limitação. Paulo conhecia a sua debilidade, a ponto de ir até Deus orar, pedir que Deus tirasse o espinho da sua carne. Por que ele pediu? Porque ele conheceu que havia uma limitação nele. Ele conheceu que havia um espinho na sua carne. E por ele conhecer, identificar este espinho, quando ele foi orar a Deus, ele foi orar para que Deus tirasse este espinho, reconhecendo a sua limitação. Nos dias de hoje, muitos não reconhecem a sua limitação, a sua fraqueza, a sua debilidade. Sabe, aquela oração ali que Jesus cita com respeito àqueles dois homens que foram orar, né, um fariseu e um publicano, foram orar ali, e um dizia: Senhor, eu tenho feito isto, Senhor, eu tenho feito aquilo, Senhor, eu tenho te agradecido, Senhor, eu tenho dizimado, eu tenho feito isso, Senhor, eu tenho sido uma bênção, Pai, na tua presença. O outro, reconhecendo a sua limitação em sua oração, dizia: Senhor, eu não sou digno de olhar para o céu, Senhor, eu não sou digno de estar neste ponto, eu não sou digno de estar aqui, porque na sua oração ele reconhecia a sua limitação. E este é um grande erro do tempo em que nós estamos vivendo, porque o Espírito Santo é a fé. A fé, ela nos leva a atrair o Espírito Santo. A fé nos atrai ou nos leva até a Cristo. A fé nos leva ou traz o Espírito Santo até nós, né? É uma força que nos leva até Ele. E se você tem fé, se você tem conversado com Deus, você tem primeiramente, ou eu tenho que primeiramente reconhecer as limitações. E ocorre um outro ponto de negatividade na vida do cristão, que é, às vezes, consegue ter uma consciência da sua limitação, mas o fato de ele conhecer a sua limitação não leva a buscar a Deus uma transformação. Muitas das vezes os leva a desistir. Muitos olham para a sua limitação e dizem: Senhor, eu tenho me limitado nisso, eu tenho falhado nisso, eu tenho pecado nisso, eu tenho bebido, eu tenho fumado, eu tenho feito isso, eu tenho me prostituído, eu tenho cortado os meus cabelos, eu tenho pintado o meu cabelo, eu tenho alisado o meu cabelo, eu tenho andado de salto alto, eu tenho feito isso, eu tenho usado pulseira, eu tenho usado cordão, mas eu não vou mais caminhar, eu não vou mais para a igreja, porque eu não consigo largar, né? Então, há os dois extremos: aquele que reconhece a sua limitação e vai até a Deus, buscar em Deus ali a transformação, buscar em Deus um renovo, buscar em Deus o toque genuíno, buscar tocar em Cristo, para que Cristo molde e mude a sua essência, a sua vida, né? Porque
Mudar a essência é ter Cristo em nós, é ter Cristo em você, né? Você ter uma nova personalidade, você ter o Cristo vivendo em você, o Espírito Santo te guiando, né? Porque a promessa é que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. E como Ele guia-nos em toda a verdade, estando em nós, porque a promessa também diz que haveria um dia que as palavras de Deus não estariam mais em pedras, em tábuas de pedra, mas no coração do homem. E Deus coloca as suas palavras no meu e no teu coração, para que a gente venha andar conforme a palavra do Senhor. Mas quando nós olhamos para a nossa limitação pelo outro extremo, que nós olhamos e enxergamos a nossa limitação, e olhamos e dizemos, eu não vou mais caminhar para a igreja, eu não vou mais ouvir a palavra, eu não vou mais buscar a Deus, eu vou relaxar, eu vou estar e ficar dentro de casa agora, porque eu não consigo vencer a minha debilidade. E de certa forma, meu irmão, você não conseguirá de si mesmo. A palavra de Deus nos diz, Jesus Cristo nos fala, que sem Ele nada poderemos fazer. O único fato de você estar vencendo a sua natureza é porque Ele está te guiando. O único fato de você estar vencendo o pecado é porque Ele está te guiando. O único fato de você estar sendo curado e liberto é porque Ele está aqui, é porque Ele está fazendo a obra. Porque Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, mas é necessário que venhamos tocar nele. E não é um toque religioso. Não é simplesmente você vir aqui, entonar a sua voz, louvar os hinos, e, melhor dizendo, cantar alguns hinos, porque alguns cantam, né? Há uma diferença entre cantar e louvar a Deus, né? O louvor, a adoração, ela parte da alma. Ela não é uma essência sua, é Deus em você, Ele que te leva a adorar em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos, os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade, né? E o fato de você adorar a Deus em espírito e em verdade, é Ele em você, não é você, é Ele em você. Então, quando tomamos consciência da nossa limitação, não é para pararmos, não é para desistirmos, não é para nos desanimarmos, olhar para aquele gigante e dizer, não, agora eu vou desistir, agora eu vou voltar atrás. Eu não tenho conseguido manter uma vida de oração, eu não tenho conseguido manter uma vida de leitura da palavra, eu não tenho conseguido manter uma vida de devoção, de oração pelas madrugadas, então eu vou desistir. É este o quadro de muitos hoje, é que pensam em desistir porque não estão vencendo. Mas na verdade não estão vencendo porque, na maioria das vezes, não estamos lutando. Porque esta mulher, ela enfrentou primeiramente a sua própria força, ela teve que vencer a sua própria carne, porque há 12 anos ela estava ali sangrando, morrendo, ela estava fraca, ela não conseguia se manter bem de pé, da maneira como nós nos mantemos de pé. Ela teve que enfrentar a sua própria debilidade, a sua própria fraqueza, ela teve que se esforçar até ali tocar a Cristo. E mesmo assim ela ainda correria o risco de tocá-lo religiosamente, se fosse religiosa, mas ela não era religiosa, havia um espírito de adoração, havia um sentimento verdadeiro nela. O mesmo sentimento tem que haver na igreja no tempo do fim. Este mesmo sentimento tem que estar em nossos corações, este mesmo sentimento. E quando olhamos para a palavra, a Bíblia diz, quem tentará acusações contra os servos do Senhor? Sou eu quem o justifica, né? A própria palavra, se você tem, quando a Bíblia diz que Ele poria as suas palavras nos nossos corações, é para nós nos recordarmos das suas promessas, das suas palavras, né? E Ele diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, né? Na verdade, não há nada que possa trazer acusações sobre tua vida, né? A não ser você mesmo. E quando você se deixa levar, se deixa dominar pela sua própria limitação, né? Há aqueles também que se deixam vencer pela sua necessidade, né? Em vez de a necessidade o levar até o toque, até tocar a Cristo, às vezes as suas necessidades os leva a recuar, os leva a voltar atrás. E isto também não pode haver na igreja de Deus, amém?
A outra coisa que pode nos levar a tocar nele, a tocar em Cristo, é a nossa determinação, né? É a sua determinação. A mesma determinação que você teve de sair de sua casa, de vir na distância de sua casa, quem sabe enfrentando o sereno da chuva, correndo o risco de pegar um resfriado, correndo o risco de ficar com febre devido ao resfriado, e mesmo assim você teve uma determinação, né? Você teve uma determinação de sair de sua casa. Da mesma forma é aqui, você tem, ou nós temos que ter uma determinação no momento da adoração, no momento dos louvor. Não, mas eu estou desanimado. Louve mesmo assim, abra sua boca. A Bíblia diz que a glória que sobe é a glória que desce. Se glória subir, glória descerá. É dessa forma que as coisas acontecem. É dessa forma que as coisas acontecem. É necessário, para que venhamos tocar nele, é necessário uma determinação pessoal de cada um de nós. Isso não vem do coletivo, vem de você próprio, né? Você que é casado, né? Você tem que ter a sua própria determinação. Você não pode se guiar pela determinação do seu marido ou da sua esposa. Você tem que ter a sua própria determinação, porque a Bíblia diz que a salvação, ela é individual, né? Acontecerá naquele grande dia que a Bíblia diz: um será levado e outro será deixado, né? Não literalmente que não vamos literalizar, né? Digamos, você é casado ou casada, né? Não vamos literalizar que o seu marido vai e você fica, ou que você vai e o seu marido fica. Não vamos literalizar, aquilo é um símbolo, né? É um símbolo para que a igreja ou os cristãos venham entender que a salvação, ela é individual. Você não depende daquele que está do seu lado para ser salvo. Todavia, é necessário haver uma determinação da sua parte. Você não pode se determinar simplesmente pela fé do seu esposo ou da sua esposa, porque se ela fraquejar, você fraquejará junto, né? Então tem que haver uma determinação. Sem determinação você não consegue alcançar o céu ou uma perfeita adoração. Tem que haver uma determinação nos seus louvor, na sua oração, uma determinação ao ouvir também a mensagem. Tem que haver uma determinação, né? E a fé por sua vez, a fé que esta mulher teve, né, por sua vez, ela é confiança. Fé, ela é confiança, é você confiar, e confiança não se ganha, confiança se conquista, né? O fato de Deus ter se irritado com o povo de Israel na travessia, ou na ida para a terra de Canaã, foi porque depois de tudo que Deus fez pelo povo, o povo deveria ter confiança em Deus, né? O povo, ali Deus alimentando o povo com maná, Deus dando as vestes para o povo, não permitindo que as suas vestes se acabassem, que as suas sandálias se acabassem, não permitindo que nenhum deles morressem no meio do deserto. E quando a Bíblia diz que nenhum deles morressem, é por causa de enfermidades. Muitos morreram, mas por causa de negligência, de rebeldia, por causa de pecados individuais deles, não por causa de alguma enfermidade. E depois de tudo que Deus fez por eles, depois de Deus ter alimentado quando não havia alimento, depois de Deus ter dado água quando não havia água, depois de Deus ter mandado a nuvem quando havia um sol escaldante, depois de Deus ter mandado a coluna de fogo à noite quando estava super frio, e ainda depois disso tudo, o povo não confiar em Deus. Depois de tudo que Deus fez, o povo olhar para trás e negar, e voltar-se a um Deus, a um bezerro feito de ouro. Isto foi o que trouxe a maior indignação de Deus. Isto foi o que trouxe ou acendeu a ira de Deus, porque o povo deveria ter fé, confiança em Deus, depois de tudo que Deus fez. E eles disseram: não, eu preciso olhar para algo. Eu preciso ver algo para que eu consiga caminhar, eu consiga crer, acreditar, depois de tudo que Deus fez. Da mesma forma é nos dias de hoje. Fé, ela é confiança. Você tem que ter confiança no seu Deus. Você tem que confiar nele. Confiar que ele abrirá a porta onde não há porta. Confiar que ele vai curar onde há enfermidade. Confiar que Deus vai ressuscitar onde há morte, seja ela morte física ou espiritual.
Deus, ele permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente, segundo Hebreus 13:8. Ele permanece o mesmo. Quem muda somos nós é que às vezes mudamos, devido às circunstâncias do dia a dia, devido ao medo que você passa, devido ao que você tem passado por opressão, seja em sua escola, seja no seu trabalho, seja onde você caminha, devido a muita opressão, a muita fadiga, muitas das vezes isso pode fazer você perder a confiança, né? E um cristão genuíno que quer tocar em Deus, ele não deixará perder a confiança em Deus. Tudo pode estar caindo aos pedaços, mas a sua confiança não pode se abalar. Quando Satanás disse a Deus, disse: Senhor, Jó, ele tem tudo. Jó, ele tem tudo que um homem pode alcançar. Ele tem uma esposa, uma boa esposa. Ele tem bons filhos, filhos obedientes. Ele tem herança, tem dádivas, tem muita riqueza. Assim. Como pode Jó blasfemar de ti, sendo que tu abençoas de tudo? Então Deus disse: vai, toca em tudo que ele tem, só não toca em sua vida. E Jó, quando acabou tudo, ele teve uma coisa que ele não perdeu, que foi a sua fé, que foi a sua confiança em Deus. Porque quando ele é confrontado, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Sabe, ele não perdeu a confiança. Poderia perder a vida, poderia ter perdido a saúde, poderia ter perdido ali o aconchego da sua esposa, o abraço de sua esposa, pode ter perdido os seus filhos, pode ter perdido os seus bens, mas a sua confiança em Deus não foi abalada, né? Muitas das vezes basta um pequeno vendaval para que a gente venha perder a confiança, que a gente venha perder a estribeira, o caminho que a gente está caminhando, né? Às vezes somos confrontados durante a vida e a primeira coisa que vem é uma indignação dentro de nós, a fadiga, aquela ansiedade, aquele negócio de querer correr, de querer sair, de querer largar tudo, jogar tudo para o ar e ir embora, como se largando tudo, a sua tristeza ou a sua fadigação fosse passar. Ela não passa, né? Todas as vezes que você é confrontado com uma prova, com uma tentação, você tem que passar por ela. Você tem que passar por ela, faça chuva ou faça sol. Você tem que enfrentar ela. E tem que enfrentar tendo confiança em Deus. Porque a única coisa que te permanece firme é a tua confiança em Deus. Você não pode perder isso. Nós não podemos perder isso de maneira nenhuma. Já pensou esta mulher, enfrentando tudo o que ela enfrentou, perdesse a sua última certeza? Tinha gastado seus bens, gastou suas riquezas, gastou tudo que tinha. Mas quando ela ouviu falar que havia um Jesus Cristo, um Cristo que curava, que libertava e não cobrava nada em troca, aquilo acendeu uma chama em seu coração, não porque Jesus não cobrava, mas porque Jesus curava, porque Jesus fazia obras e aquilo acontecia. Então aquilo acendeu uma chama, uma esperança no coração daquela mulher. Então, quando tudo estivesse acabando, as esperanças em sua vida, não permita que tire, que seja abalado a sua confiança em Deus. Não permita que a sua confiança se acabe em Deus. Não permita que as provações te tirem do caminho da fé. Não permita que a tristeza, a aflição, a angústia te tirem do caminho. Continue orando, continue crendo, continue confiando que Deus vai fazer algo. Ah, Senhor, e se acontecer da morte a vir sobre o meu lar, sobre a minha casa, se for a vontade perfeita de Deus, você não poderá resolver nada. Se for a vontade de Deus, mas você não pode de maneira nenhuma, de maneira alguma, se desesperar, perder a confiança e dizer: Senhor, eu vou largar agora tudo de mão porque as coisas estão apertando, porque as coisas estão ruindo e tudo está se acabando, né? Esta mulher poderia voltar e terminar a sua vida ali. E mesmo ela não fazendo parte do trajeto de Jesus Cristo, pois Jesus ia à casa de Jairo, né? Ainda assim, ela
creu que ao menos tocando em Cristo, ao menos tocando na orla das suas vestes, algo aconteceria em sua vida. Sabe, irmãos, você pode tocar em Cristo hoje. Você pode tocar nele hoje, e o toque, ele não é simplesmente físico, ele é espiritual. Você toca nele através da sua fé. Você pode tocar nele através da sua fé. A palavra de Deus nos diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. Já fomos curados, não seremos, fomos curados. Temos que tomar posse da bênção como se ela já tivesse acontecido. É assim que tem que ser. Então, temos que, para tocarmos em Cristo, é necessário termos objetivo, né? Termos confiança nele, e a fé, ela nos aproxima de Deus. Ela vai nos aproximar de Deus. Ela vai te aproximar de Deus. Mesmo que quando você estiver em desespero, mesmo que quando você estiver ali olhando como que tudo tenha acabado, naturalmente falando, pode ter sim se acabado, mas quem está em Cristo Jesus, a Bíblia diz, nova criatura é. Nova criatura é. Então, para que você vença a sua carne, para que você vença a vaidade, para que você vença a mentira, para que você vença o egoísmo, para que você vença ali aquilo que está te prendendo neste mundo, somente através de Cristo. E você precisa que tenha fé para se aproximar dele. É necessário que você tenha confiança, determinação, uma boa consciência de suas limitações, sim, mas que esta boa consciência não venha fazer você parar no caminho, não venha te desanimar, não venha te obscurecer ali o teu caminho. E em tua vida, em teus objetivos, em tuas orações, seja objetivo no seu pedido, né? Se você vai pedir algo a Deus, seja objetivo. Diga, Senhor, eu quero isto, isto e isto, né? E tenha por certeza que acontecerá, né? Se você for objetivo, se você for claro a Deus, e não duvidar, porque muitas das vezes, há muitos cristãos que vão até Cristo, e quando vão pedir algo, em vez de pedir, de clamar a Ele, reconhecendo as suas debilidades, eles olham para as suas debilidades e dizem, não é possível, não falam com palavras, mas falam em suas mentes, em seus corações, e dizem, não é possível Deus me abençoar, porque eu tenho caído, porque eu tenho falhado, porque eu tenho olhado para trás, né? Continue clamando, continue buscando a Ele, reforço, para que você venha se firmar na presença dEle, né? E Ele diz que Ele não está de braços curvados, Ele está de braços abertos para mim e para você, né? Acontecerá um dia em que o arrebatamento acontecerá, a maior promessa da Bíblia acontecerá, né? E se você tiver perdido a sua confiança nele, né? Ou se você estiver esperando em Deus apenas nesta vida, a Bíblia diz, aquele que espera em Deus somente nesta vida é o mais miserável dentre todos os homens. Ou seja, não podemos esperar em Deus apenas nesta vida, mas temos que esperar a nossa maior promessa, que é de morar com Ele no novo céu, na nova terra, aonde a Bíblia diz que a traça, a ferrugem não consome, o ladrão não mina, não há ali nada que possa trazer sofrimento na tua vida. Isaías diz que não haverá morte, não haverá pranto, não haverá choro, nem dor ali, porque aquela é a maior promessa. Nós temos que esperar em Deus naquela maior promessa. Naquela maior promessa, e quando você tiver com fé, confiança em Deus, você não perderá o foco, e você será transformado, curado, curada, restaurado ou restaurada, né? Basta permanecer firmes em sua fé, confiante, né? Crendo que você vai tocar em Deus. Você pode tocar nele hoje à noite, você pode tocar nele em uma reunião de oração, você pode tocar nele no ciclo de oração no sábado, você pode tocar nele em um culto de domingo, você pode tocar nele na sua intimidade com Deus, em seu quarto de oração, você pode tocar nele a qualquer momento, basta que você tenha ali determinação em você, que sejamos determinados, né? E a Bíblia diz
que o céu, ele é tomado por esforço, né? O céu, ele é tomado por esforço. Se você almeja o céu, se você almeja alcançar o céu, é necessário esforço. É necessário que você busque a Ele com interesse de coração. E buscar a Deus com interesse de coração não é simplesmente no orar falando alto, ou começar a pular simplesmente. Não, é muito mais do que isso. É o Espírito Santo agindo entranhavelmente em nossas vidas. É Ele agindo, Ele moldando, Ele transformando, porque todo aquele que toca em Cristo, ele recebe uma cura, ele recebe uma transformação, ele recebe uma mudança de vida. Se você tocar nele, tenha por certeza que a sua vida não permanecerá da mesma forma. Se você tocar nele, ser objetivo em seus pedidos, tenha por certeza que ele te ouvirá. A Bíblia diz, batei e abre-se-vos-á, clamai, pedi e dar-se-vos-á, ou seja, pedir com insistência, é necessário que às vezes você insista em sua oração, você orou hoje, ore amanhã, ore depois, peça, continue pedindo a Ele, que no momento exato, Ele se achegará a você, porque a fé, ela nos aproxima de Deus, a fé nos leva a ter confiança em Deus, a fé, ela não é abalada, se você estiver tocando nele, em espírito e em verdade, amém? Então que Deus possa abençoar a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E fé não se fala apenas de acreditar, de simplesmente acreditar que Jesus existe, e talvez você diga, não, eu acredito que Jesus existe, fé não é somente isso, não é só o acreditar, fé é o fazer igual, isto é fé, amém? Que Deus possa abençoar a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos pôr de pé, para a honra e glória de Deus. Senhor Deus, Pai soberano, nós te damos graças, Deus, que o Senhor possa abençoar, Deus amado, a tua igreja, Deus, prosperar a vida da tua igreja, prosperar a vida espiritual da tua igreja, a vida financeira, a saúde, Pai amado, que o Senhor possa os levar para casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.